VírusCast. Saúde, medicina e informação. Boa tarde, meu nome é Isabela D'Amico, eu sou médica geriatra formada pela Santa Casa de São Paulo e hoje nós vamos falar sobre um assunto do momento, que é a infecção sobre Covid-19. Eu vou falar um pouco sobre a infecção e vou falar um pouco voltada para a terceira idade, que também faz parte do grupo de risco sobre essa doença. Covid-19 é um vírus, ele apareceu em dezembro de 2019, por isso o subtipo Covid-19 em Wuhan, na China. Ele é uma síndrome gripal, né? E essa síndrome gripal, ou seja, o que são sintomas de gripe? Tosse, dor de garganta, um pouquinho de catarro no nariz. Ela pode, em algumas pessoas, se transformar em uma pneumonia viral. Outras doenças também podem evoluir para uma pneumonia viral, como a H1N1. A Covid-19 ela tem uma alta transmissibilidade, ou seja, ela é facilmente transmissível de uma pessoa para outra. Como eu transmito? Por gotículas. Então, por espirro, por tosse, né? E o que é bem importante em relação a isso é que muitas vezes eu tossi, eu espirrei, e eu não espirrei diretamente em outra pessoa, mas eu espirrei numa superfície. O vírus fica vivo naquela superfície, como metal, como vidro, como um corrimão, como uma maçaneta. E aí outra pessoa pode ir lá, entrar em contato com a mão, colocar a mão no rosto e ser transmitida, né? Então, ela tem uma alta transmissibilidade, por isso que ela teve um alcance mundial tão grande, né? Ela saiu da China, foi para a Europa, veio para a América do Norte, América do Sul, na África, ou seja, pouquíssimos lugares no globo terrestre estão poupados da Covid-19. Locais onde eu tenho maiores aglomerações são locais onde eu tenho maior transmissibilidade, porque há maior aglomeração de pessoas. Por isso que o isolamento social é tão importante. Por isso que é tão importante a gente ficar longe um do outro neste momento. Falado isso, eu vou falar do quadro clínico agora, dos principais sintomas que podem aparecer com o Covid-19. Tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores pelo corpo inteiro, que a gente chama o termo médico de mialgia, dores nas articulações. Outra coisa muito importante, febre, e febre é maior que 37,8 graus, mas aqui eu queria abrir um parênteses para dizer sobre os idosos. Nos idosos, a manifestação clínica da Covid, não só da Covid, como de outras doenças, a gente chama de manifestação clínica atípica. Ou seja, às vezes ele não vai ter nada disso que eu tô falando aqui. Ele vai só simplesmente ficar mais cansado ou ficar mais dispneico, ou seja, com dificuldade de respirar. Muitas vezes os idosos não fazem febre, eles não têm febre. Então, às vezes um idoso que faz uma temperatura de 37,5, se você for ler no livro de medicina, isso não é febre. Febre é acima de 37,8, mas para um idoso, aquela temperatura já me chama a atenção. Confusão mental, isso é uma coisa muito importante. O idoso não precisa ter demência, não precisa ter nenhum problema mental, né, para ter uma confusão mental frente a uma infecção. Muitas vezes ele está infectado e ele começa a ficar confuso. E o mais importante, essa confusão é aguda, do dia para a noite. Às vezes ele troca o dia pela noite, fica irritado, fica agressivo. Ele não consegue dizer o que ele tem. Isso são sinais de alarme para que quem estiver por perto pense que essa pessoa sim pode estar infectada, não só pelo Covid-19, pode ser uma infecção de urina ou outra infecção qualquer. Mas neste caso da Covid-19, confusão mental e uma temperatura um pouquinho acima do normal daquela pessoa idosa são sinais de alarme que não são os principais da doença.
Por que ela é tão letal na faixa etária da terceira idade? Porque pessoas acima de 60 anos têm muitos problemas de saúde. Muitas vezes tem pressão alta, tem diabetes, já infartaram, ou tá bom, não tem problema de saúde nenhum. A gente tem um processo no idoso que chama imunossenescência, ou seja, o sistema imune também envelhece. A imunidade de um idoso não é igual à imunidade de um adulto, que também não é igual à imunidade de uma criança. Por isso que ele é mais suscetível a infecções. E infecções do trato respiratório são mais letais ainda. Inclusive, na terceira idade, acima dos 80 anos, pneumonia é uma das principais causas de morte. O que para um adulto é uma coisa banal, para um idoso é uma coisa destrutiva para o seu organismo. Por isso que a gente tem tanto medo, tanto receio, a gente toma tanto cuidado com os idosos em relação à Covid-19. A recomendação é que eles não saiam de casa de forma alguma. Se puder alguém ir ao supermercado, fazer as compras para eles, né? Se alguém puder pagar as contas, comprar medicamentos para eles, é o ideal nesse momento. Nesse momento em que a curva, eu estou falando de São Paulo, então assim, aqui os casos eles aumentam exponencialmente dia após dia. O vírus está circulante, por isso que é tão importante que os idosos permaneçam em casa. Uma pergunta muito frequente: sou adulto, tenho que trabalhar, tenho idosos em casa, e agora? Eu tenho que me afastar deles, da minha casa? Não, até porque isso seria impossível, né? Muitas pessoas não têm essa condição de ir morar em outro lugar, ou às vezes precisam cuidar dos seus pais, enfim, ou são cuidadores de idosos. Então a recomendação é a seguinte: se você está num ambiente, numa sala com idosos, deixe sempre a janela aberta. Se possível, fique 2 metros de distância longe deles e use máscara simples. Não abrace, não beije neste momento. Lave sempre bem as mãos, não compartilhe objetos de uso pessoal, por exemplo, um copo, um garfo, né? Separe seus objetos dos deles. Se puder não usar o mesmo banheiro, é bom. Se precisar usar o mesmo banheiro, higienize com álcool, por exemplo, a tampa da privada, né? Tudo isso é importante. Agora, uma coisa muito importante é não isolá-los sentimentalmente, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não abandonem seus idosos, não deixem os idosos sozinhos. Hoje em dia a gente tem a tecnologia que nos ajuda muito em relação a isso. Então, tomem os cuidados, as precauções. Quem puder evitar de ter contato, evite. Quem precisar ter contato, tome os cuidados, mas ligue, tente se comunicar. Hoje em dia os celulares estão disseminados, né? Todo mundo tem celular, então dá para entrar em contato, mas não deixem-os abandonados, porque isso é muito ruim. E para os idosos, o meu recado é: não tenham medo, se cuidem da sua saúde. Se vocês usam medicações de uso contínuo para pressão, para o diabetes, continuem usando. Isso é muito importante, manter as suas doenças crônicas bem controladas. Caso você não tenha doença crônica nenhuma, coma bem, se alimente bem, faça exercícios físicos em casa, não abuse de bebida alcoólica e nós vamos passar por isso. Outra coisa muito importante é: vacina da gripe, eu devo tomar ou não? Sim, com certeza. Por quê? Nós estamos numa época do ano chegando na sazonalidade, na época onde eu tenho mais gripe, que é a H1N1. Você tomando a vacina da gripe, você evita de ter uma outra infecção que também pode causar uma pneumonia viral, como a Covid. Então é isso que eu queria falar hoje. Gostaria de agradecer a todos. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigada. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.